Estou na Torre do Tombo, o arquivo mais importante de Portugal. Aqui, no 6º e último piso do edifício da Cidade Universitária, em Lisboa, encontro longas estantes de cor branca preenchidas com milhares de arquivos. É aqui que estão guardados, em caixas castanhas, os registros da atuação da PIDE-DGS, a Polícia Política do Estado Novo. Cronologicamente ou por ordem alfabética, estão milhares de fichas de identidade, de denúncias, de relatos de atividade que marcaram o regime e a oposição a este. Grande parte destes registros já conhecemos bem. Foram analisados ao detalhe nos últimos 50 anos e ajudaram a definir a história do Estado Novo. Mas a história não está toda contada. Mais de 50 anos depois do 25 de Abril, ainda há peças do puzzle por descobrir. É o caso de uma dúzia de caixas que passaram aqui na Torre do Tombo quase 3 décadas esquecidas no meio dos arquivos. Sem destaque ou etiquetas que chamassem a atenção. No caso em concreto de Moçambique, que nós não temos, em relação, por exemplo, à PIDE de Moçambique, a documentação foi mandada eliminar. Portanto, nós não temos os processos que temos para, como por exemplo temos para Angola, como por exemplo temos para Cabo Verde. Dentro delas somavam-se retratos nunca conhecidos. Torturas, fugas, um passado de terror na Moçambique colonial. O que nós vamos fazer é revelar um manancial inacreditável de crimes, que eu acho que vai surpreender muitas pessoas, pela crueldade e pela desumanidade, pela indignidade com que como são tratadas as pessoas, foram tratadas as pessoas. Por portugueses, por elementos civis. Estamos a falar sempre de elementos da população civil. Julgo que vai surpreender porque é muito pouco falado e muito pouco conhecido. E esta documentação, então, é inédita, não é? Este é um retrato de uma comissão militar que trabalhou nos meses que se seguiram à Revolução de Abril. Uma espécie de comissão de verdade que investigou o passado da PIDE-DGS em Moçambique. Um esforço fugaz, mas meticuloso para dar conta dos crimes dos agentes da polícia política naquele território colonial. Do Jornal Público, este é o podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e terror. Eu sou o Ruben Martins. Neste podcast, o retrato de uma comissão militar secreta sobre o passado da PIDE neste território colonial português. Uma investigação da jornalista Maria José Oliveira a partir de documentação encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa. Episódio 1. 12 caixas perdidas na Torre do Tombo. O responsável pela descoberta desta dúzia de caixas com documentos vindos da Moçambique colonial foi Paulo Tremoceiro, que é chefe de Divisão de Comunicação e Acesso do Arquivo Nacional Torre do Tombo. A sua função? Encontrar, proteger e divulgar a memória documental do país. O Paulo é desde 2007 chefe de Divisão de Comunicação e Acesso. Cabe a si toda a parte da sala de referência, da sala de leitura e dos depósitos onde se encontra a documentação. Estamos a ouvir Paulo Tremoceiro. Quando me sentei à conversa com ele na Torre do Tombo, tinha muitas questões. Mas o que mais me inquietava era perceber o que é que teria chamado mais a atenção do Paulo nestas 12 caixas aparentemente iguais aos milhares de arquivos que ocupam este 6º piso da Torre do Tombo. O que nós temos lá em cima, não é? Grande parte é documentação ante 25 de Abril. Portanto, tudo aquilo que foi a atividade, não só da PIDE e de todas as polícias que a antecederam, como de outros fundos que ali se encontram. Temos a documentação de outros organismos que foram criados no contexto do Estado Novo, como é o caso da Mocidade Portuguesa, como é o caso da Legião Portuguesa, como é o caso da União Nacional. Mas é tudo documentação que, grosso modo, vai só até ao 25 de Abril. O que é que me sugestionou? Para já, a questão de remeter já para meses pós 25 de Abril. No caso em concreto de Moçambique,
que nós não temos, em relação, por exemplo, à PIDE de Moçambique, a documentação foi mandada eliminar. Portanto, nós não temos os processos que temos como por exemplo temos para Angola, como por exemplo temos para Cabo Verde. E depois, nós somos muito curiosos, não é? O que me sugestionou foi não encontrarem nenhuma obra que até à data fosse escrita sobre o caso das colónias e o pós-25 de Abril, menção para já a uma comissão deste tipo. E depois ao tipo de processos que ali constam e aos assuntos que ali constam. As caixas tinham viajado para Lisboa em 1974 ou 75, não se sabe bem ao certo. Terão vindo em malas especiais, com escolta militar e diretamente para a prisão de Caxias. Depois disso, o foco do país estava no outro lado. Tenham calma! Não há perigo! É apenas fome! Deixem-me terminar! Deixem-me terminar! Foi a jornalista Maria José Oliveira quem mergulhou nestas caixas. A única que leu cada processo, cada folha. Meses e meses de trabalho. Sou jornalista freelancer, investigadora colaboradora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Conversei com a Maria José sobre o que encontrou nestes arquivos. É uma documentação extremamente surpreendente porque foi encontrada no fundo no arquivo da PIDE-DGS, que é estranho, tendo em conta que é uma documentação sobre 1974, e é uma documentação militar. Mas o que há de inédito nestas caixas? Tratam-se de 12 caixas com centenas de pastas e milhares de documentos que comprovam crimes cometidos pela PIDE-DGS em Moçambique. É uma criação do Exército Português, portanto, foi o Exército Português que criou esta comissão. Chama-se Comissão de Apuramento de Responsabilidades Criminais da ex-PIDE-DGS e, na verdade, funcionou durante 3 meses, o verão de 1974, como uma comissão de verdade. Depois do 25 de abril de 1974, os serviços da PIDE em Moçambique colapsaram. Quartéis foram ocupados, as comunicações foram cortadas, as armas confiscadas. Havia um plano para transitar os funcionários ilibados para os serviços militares, mas o caos de uma descolonização desordenada instalou-se. Alguns ex-agentes da PIDE conseguiram fugir. Quais os principais destinos? A África do Sul e a Rodésia, atual Zimbábue. Outros foram libertados durante a Insurreição Branca, já semanas depois. Os que restaram acabaram por embarcar de avião rumo a Lisboa. E como é que esta documentação acabou por chegar à Torre do Tombo? Não tenho um contexto preciso como é que elas vieram cá parar. O que eu posso supor é que nos chamados finais, nos restos, porque o que veio para cá da PIDE foi a documentação dos serviços centrais, foi a documentação das delegações, neste caso das delegações do continente, a delegação do Porto, a delegação de Coimbra, de todos os postos que estavam adstritos a cada uma dessas delegações e depois, posteriormente, da delegação de Angola, o que veio da delegação de Cabo Verde, da delegação da Guiné e, suponho eu, que ficaram os restos que não se enquadravam em nenhuma desta documentação. E esta aqui, em particular, ela está identificada como região militar de Moçambique. Portanto, faria mais sentido estar à guarda de um arquivo militar. Mas elas estavam, portanto, na sequência da documentação da PIDE-DGS. Alguma dessa documentação não veio com guias de remessa. E por isso é que elas foram, entre aspas, descobertas in loco, porque só mesmo batendo muitas vezes os depósitos é que vamos dar de caras com este tipo de documentação que é um bocado sui generis, tendo em conta toda a outra que existe. O que nós podemos especular um bocadinho é elas vieram de Moçambique para Lisboa, eventualmente em malas especiais, como
como se fosse uma aula diplomática, portanto não existindo nenhum tipo de controle. Deverão ter dado entrada em Caxias, onde estava a funcionar a Comissão de Extinção da PIDE e onde estava, aliás, ainda por onde foram os arquivos. E em 1990-91 vieram para a Torre do Tombo, porque tudo foi incorporado aqui. Apenas uma nota que eu acho que é relevante, que é, entre esta documentação, há também uma outra grande novidade, que é, e de grande importância, que é o arquivo da PIDE em Moçambique foi totalmente destruído, incendiado, enfim. Portanto, praticamente não existe nada veio para Portugal. Veio meia dúzia de pastas que estão aqui na Torre do Tombo, que eu já vi no meados dos anos 60, do arquivo de Nampula, do arquivo da Beira e do arquivo de Lourenço Marques. Mas praticamente foi tudo destruído e era um arquivo monumental, muito grande e muito completo. O que acontece é que esta comissão, como estava a fazer uma investigação criminal muito completa, recorreu também aos arquivos da delegação e das subdelegações e recuperando muitos originais. Ou seja, uma das coisas extremamente interessantes desta documentação é que ela contém uma parte muito relevante, claro que será mínima, mas muito relevante relativamente aos presos, dos arquivos da PIDE em Moçambique. E o que é que revela, afinal, a documentação agora encontrada? Entre junho e agosto de 1974, depois de a PIDE se desfazer em Moçambique, uma comissão militar tratou de 381 processos. Ouviu milhares de vítimas, familiares de desaparecidos e mortos, testemunhas, funcionários da PIDE e também da PSP. O que registaram revela repressão sistemática de extermínio e punição. O que acontece é que esta comissão, de verdade, é composta por militares que ao longo de 3 meses fazem um grande inquérito investigativo, abrem processos de crime, abrem autos de corpo de delito direto, processos de averiguações sobre os crimes cometidos por agentes, neste caso elementos da PIDE, entre 1964 e 1974, portanto até às vésperas mesmo do 25 de Abril. É uma documentação extremamente completa em termos investigativos, portanto o que eles fazem basicamente é investigação criminal, como hoje faz a polícia. Eles ouvem as denúncias e a partir das denúncias eles fazem a investigação. Além das denúncias, que são normalmente escritas e também há muitas pessoas interrogadas, eles depois fazem a pesquisa e essa pesquisa é feita através de exames médicos, exatamente como até se faz hoje, exames médicos, perícias médicas, audição de testemunhas, contactos com instituições como as conservatórias, os cemitérios, quer dizer, há situações em que ouvem os coveiros dos cemitérios, por exemplo. Portanto, eles fazem uma investigação muito completa para atestar, então, para saber da veracidade das declarações das vítimas e dos familiares das vítimas, porque também não nos esquecemos que há aqui no rol de crimes, há muitos desaparecimentos, como aliás acontece muitas vezes nas guerras civis. A metodologia usada nas torturas é extremamente variada e há um sadismo total, portanto há situações em que as pessoas vão ler em que são situações rigorosamente de psicopatas sádicas, inclusivamente com a utilização, que eu creio que nunca foi feito cá, de animais, de cães. E o que acontece é, portanto, há um desrespeito total pela vida humana e o que nós vamos ver são tratamento altamente cruel e sádico, quase inimaginável, mas que já lemos em relatos numa determinada fase da Segunda Guerra Mundial, até nos campos de concentração, e mesmo noutras situações de guerra, em que não existe qualquer tipo de regulação, em que há pessoas que funcionam, neste caso uma força policial, que funciona autonomamente e sem qualquer tipo de regulação. Ou seja, nem o governo de Moçambique, nem o governo da metrópole têm qualquer tipo de mão têm qualquer tipo de autoridade sobre a PIDE. Isso também acontecia um pouco cá, mas é muito mais evidente, neste caso em Moçambique, presumo que em Angola fosse exatamente a mesma coisa. E sabemos por que se abriu esta comissão de investigação? Apesar de haver posições muito erráticas relativamente à PIDE em Moçambique, o que fazer a estas pessoas, não é?
que eram muitas, há a ideia de fazer um inquérito de investigação criminal. Vamos ver o que é que foi cometido por estas pessoas. Mas dentro do próprio MFA existiam divisões sobre o que fazer a estas pessoas. Vamos investigar e ver o que é que elas fizeram, e se cometeram crimes, ou vamos já saneá-las unicamente, tirá-las da função pública, ou vamos incorporá-las, integrá-las noutros serviços de informações. Não existe uma unanimidade relativamente a isso. De qualquer forma, abriu-se este inquérito e, por aquilo que nós lemos, até mesmo que é extremamente completo, até pelos instrutores militares, os jurídico-militares, aquilo que se percebe é que, mais ou menos, portanto, decorreu tudo, a investigação foi feita em junho, começa em meados de maio, junho, julho, agosto. Mas tudo isto foi abruptamente interrompido em setembro de 1974. Moçambique fervia. A comissão foi extinta, os arquivos embalados e repatriados para Lisboa. Uma mensagem comum fechava os processos. Aos 12 dias do mês de setembro de 1974, em virtude da mensagem relâmpago número 2807/B, da segunda repartição se fez entrega do presente processo no Comando Territorial do Centro. Mas que mensagem relâmpago terá sido esta? Sabemos o que dizia Maria José Oliveira? Nos primeiros dias de setembro já não existem diligências e, a partir de 10 de setembro, portanto, mesmo naquela fase da revolta branca em Moçambique, em Lourenço Marques, Maputo, tudo é encerrado, todos os trabalhos são encerrados e lemos ofícios que falam nos termos de entrega, portanto o processo está aqui, muitos processos estão ainda a meio, portanto não estão finalizados, mas são entregues ao comando militar em Moçambique e encerrados e finalizados. Eu não sei se haveria a intenção de enviar esse material para Lisboa e prosseguir as investigações. Não conseguimos encontrar nenhuma documentação que fale sobre isso e, portanto, tudo será especulação relativamente ao que aconteceu, inclusivamente os militares que constituíram, que fizeram parte desta comissão. A maior parte já faleceu, mas conseguimos falar com 3 e eles também não nos sabem explicar o que é que aconteceu, apenas que um deles fala numa ordem de terminar os processos, de encerrar tudo. Não é arquivar, era terminar mesmo o trabalho e havendo uma ordem superior, e foi o que eles fizeram. Portanto, eles depois, muitos vieram para cá, depois outros foram para outras zonas. Também ninguém nos sabe explicar. É mencionada uma circular ordem nesse termo de entrega que já andámos a procurar em vários arquivos e não encontramos. Possível que venhamos ainda a encontrar. Estas 12 caixas não respondem a todas as perguntas, mas tornam visíveis um dos capítulos mais sombrios da história colonial em Moçambique. Uma história arquivada que agora trazemos à luz do dia. Nos próximos episódios vamos conhecer estas histórias e explorar cada um desses papéis arquivados há décadas sem que ninguém os conhecesse até agora. São relatos até hoje escondidos em 12 caixas na Torre do Tombo. Pode ler já o primeiro artigo em texto da Maria José Oliveira em público.pt. Se tem alguma história ou partilha para fazer sobre esta comissão de investigação, escreva-nos para pidemocambique@publico.pt. Eu sou o Ruben Martins. Este episódio contou com a sonoplastia de Daniel Leitão. A investigação foi da Maria José Oliveira, também ela ouvida neste episódio, que contou com a revisão de texto de Inês Rocha. O público agradece à Torre do Tombo pela disponibilidade e apoio técnico na realização deste podcast. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.